Boa noite, aqui é o missionário Osmar Santana Souza, capelão, reverendo, pregador, dispenseiro, ministro, embaixador do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus, pela graça infinita, misericórdia, amor e bondade do Deus Pai Todo-Poderoso, chamado, escolhido, separado, ungido e consagrado para uma santa obra de pregar, ministrar, ensinar, exortar, retrair, levar o entendimento e o conhecimento da santa e gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? O libertador. Chegou o tempo em que Cristo devia assumir a natureza humana, humilhar-se como homem, sofrer as tentações ao qual Satanás lhe impôs. Seu nascimento foi destituído de grandeza humana. Ele nasceu em um estábulo e teve por berço uma manjedoura. No entanto, o nascimento de Jesus recebeu muito mais honras do que o de ou de qualquer outro seres humanos, ou de outro homem, seres humanos. Anjos celestiais informaram os pastores sobre os acontecimentos, e a luz e a glória de Deus acompanharam esse testemunho. O exército celestial tocou harpas e glorificou a Deus. Triunfantemente se anunciou a vinda do Filho de Deus a um mundo caído, a fim de cumprir a obra de redenção e trazer paz, felicidade de vida eterna ao ser humano. Por meio de sua morte, Deus honrou e a chegada do seu filho, e os anjos o adoraram. Jesus Cristo também foi batizado nas águas. O batismo, os anjos de Deus pairaram também sobre a cena do seu batismo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, resplandeceu sobre ele, estando o povo grandemente admirado, com os olhos fixos em Jesus. Ouviu-se do céu a voz do Pai dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado ou me compraz. Marcos, capítulo 1, versículo 11. João não sabia que era o Salvador que tinha ido para ser batizado por ele no Jordão. No entanto, o Senhor lhe havia prometido um sinal, qual conheceria o Cordeiro de Deus. O sinal foi dado ao pousar sobre Jesus a pomba celestial, e a glória de Deus resplandeceu ao redor dele. João Batista estendeu a mão, apontando para Jesus, exclamou em alta voz: E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. E a tentação de Jesus Cristo depois do batismo nas águas. Depois do batismo no Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo havia preparado para aquele momento específico de duras tentações. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado por Satanás, o diabo, o acusador, adversário dele, né? E nesses dias não comeu nada. Tudo ao redor dele era desagradável, repulsivo. Ele estava diante de animais selvagens e diante do diabo, em um lugar desolado e solitário. O Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Deus ficou ali. Jesus foi tentado pelo inimigo. Deus ficou ali e enfraquecido pelo jejum e pelo sofrimento, pelo seu caminho. Porém, estava traçado e ele deveria cumprir a obra que havia vier a fazer. Satanás tirou vantagens do sofrimento do Filho de Deus e preparou-se para assediá-lo com múltiplas tentações. Esperava obter vitória sobre ele, porque havia se humilhado como um homem. Satanás surgiu com as seguintes tentações: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Ele tentou conversar com Jesus e provar que era o Messias, exercendo seu poder divino. Ou seja, para Jesus exercer poder divino, Jesus não fez isso. De maneira branda respondeu: está escrito,
nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. O inimigo discutir com Jesus a respeito do fato de ele ser o Filho de Deus, em menção à sua posição fraca, sofredora, e orgulhosamente afirmou ser mais forte que Jesus. No entanto, as palavras vindas do céu: "Pois o meu filho amado, em ti me agrado", Lucas 3, 22, foram suficiente para confortar Jesus em meio a todos os sofrimentos. Cristo não precisava fazer nada para convencer Satanás quanto a seu poder ou a ser o salvador do mundo. O diabo tinha prova suficiente da posição elevada da autoridade do Filho de Deus. A dispensação em render a autoridade de Cristo o havia excluído do céu. Então, irmão, muito passagem bíblica maravilhosa. Se você lê, além do capítulo, toda a tentação, todos os acontecimentos de Cristo, a história narra, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, e João, sofrimento e morte de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ficou uma igreja evangélica, uma igreja cristã, uma igreja protestante, uma igreja que ora, clama, suplica, intercede, que prega, ensina, exorta, que leva entendimento e conhecimento da palavra. Aqui, meu canal é tanto no YouTube, no Kawaii e no TikTok. No canal meu é para pregar, ministrar a santa e gloriosa palavra de Deus. Programação Despertai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe.